Seja muito bem-vindo ao nosso videocast. Ele está sendo produzido pelos alunos do segundo período de Psicologia da Faculdade Veiga de Almeida. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem pela história da psicologia no Brasil, das suas origens aos desafios contemporâneos. E para isso, temos a honra de receber uma das maiores referências nesse campo, a professora Ana Jacó Vilela, coordenadora do laboratório Clio Psique da UERJ, responsável por preservar e divulgar a história viva da nossa profissão. Professora, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Para começar, queremos saber um pouco sobre o seu olhar pessoal. O que despertou na senhora o interesse pela história da psicologia e pela preservação dessa memória? Então, gente, muito obrigada por esse convite, por estar aqui conversando nesse momento. Um abraço muito grande para a Leandra, que começou o doutorado comigo já há alguns anos. Bom saber que ela está trabalhando na área. A minha história é um pouco interessante num ponto, porque quando eu estava fazendo o segundo grau, eu queria fazer qualquer coisa na vida menos ser professora. Tá? Eu sou de uma geração que as mulheres iam ser professoras, né? Então as mulheres que faziam curso superior na época faziam letras, pedagogia ou filosofia. E eu não queria ser professor de jeito nenhum, e aí tinha aquela tal de psicologia que estava começando e você não era professor, então eu fui para a psicologia. Mas não tive interesse por história da psicologia, não. Eu nem lembro, eu acho que eu não tive aula de história da psicologia, não tive disciplina de história da psicologia. O interesse só foi surgir quando eu estava fazendo doutorado e que uma amiga me chamou para participar de uma pesquisa coordenada pelo professor Luiz Fernando Dias Duarte, do Museu Nacional, que era sobre a institucionalização do saber psi no Rio de Janeiro. O professor Luiz Fernando queria 3 pessoas, uma pessoa para cuidar da psiquiatria, uma para psicanálise e uma para psicologia. Psiquiatria e psicanálise já tinha gente, não tinha ninguém da psicologia. Aí eu topei. Eu achava interessante os trabalhos do Luiz Fernando, fui ver o que era, né? E foi aí que eu descobri a história da psicologia. Eu costumo dizer que eu descobri muito tarde, descobri meio que por acaso, que foi esse convite assim, né? E aí me interessei e comecei a fazer pesquisa na área e assim, não tinha nada. Eu não sabia nada de história da psicologia e eu não sabia nada de como pesquisar em história. E nem pensava que história da psicologia era uma área de história da ciência, tá? Tudo isso eu fui aprendendo durante os anos iniciais e continuo com questões até hoje. Então foi isso, tanto que se vocês pegarem os temas das minhas pesquisas ao longo desses anos, vocês vão ver que o que foi meu propósito inicial, né? É tentar entender a história da psicologia no Brasil, no primeiro momento. Depois eu descobri que eu não estava falando de Brasil, eu estava falando de Rio de Janeiro, né? Do século XIX ao século XX. O XXI hoje em dia, né? Na época ainda era 20. E por que do século XIX? Porque a gente tem uma pesquisadora muito relevante, muito conhecida, que tem várias pesquisas sobre a psicologia no Brasil colonial. Aí eu achei completamente sem sentido entrar num campo que já estava bem consolidado, né? Por meio dessa professora, que é a Marina Máxima, e pensei no 19 para agora. E aí vocês podem ver, a primeira pesquisa minha foi a Constituição da Psicologia como Saber Autônomo, tá? Aí eu tenho pesquisa sobre, gente, eu nem lembro, sobre as mulheres na psicologia, sobre o currículo mínimo e as mudanças, sobre as teses da Faculdade de Medicina lá do século XIX, sobre os testes psicológicos, a Liga Brasileira de Higiene Mental, o Hospício Nacional de Alienados, enfim, sobre a psicologia nas Forças Armadas, sobre a psicologia no sistema judiciário. Então, várias pesquisas que eu fui fazendo ao longo dos tempos, tentando exatamente ter uma compreensão melhor de como a psicologia se autonomizou e foi se institucionalizando e que mudanças sofreu
nesses períodos todos. Basicamente é isso. A gente vai falar um pouquinho da história, mas já que a senhora falou tanto, né, dessa sua ligação, queria que a senhora falasse um pouquinho, então, como chegou aqui, né, como isso virou, a sua vida virou um pouco o laboratório, né, de psique, porque aqui é uma fonte, né, para gente ter todas essas informações que a senhora colocou aí. Eu acho que eu devo muito ao Conselho Federal de Psicologia, tá? Porque, assim, poucos anos depois que eu comecei a trabalhar em História da Psicologia, o conselho abriu um edital para realizar vídeos biográficos de figuras importantes na história da psicologia. E eu me candidatei e ganhei, tá? E aí, na época, a pessoa do conselho que estava cuidando disso falou: "Olha, eu acho que o seu projeto foi o melhor dos que foram apresentados". Eu acho que por conta disso, tudo é suposição minha. Mas aí, a Ana Bock, que era a candidata à presidência do conselho, me chamou para a chapa dela para cuidar da memória da psicologia, tá. Então eu fui para o conselho, e desenvolvi esse projeto, né, preservação da memória da psicologia, que foi um projeto muito rico. Eu aprendi muito com esse projeto e o conselho deu muita força, tá. O conselho financiou a produção de vídeos, a produção de livros, bancava para a gente ir em congressos, apresentar trabalhos e tal, né. O conselho foi fundamental nessa época aí, que é começo dos anos 2000, né. Então, eu acho que foi nesse ponto aí que foi me dando, eu diria assim, mais força. E, com o conselho, a área de história da psicologia cresceu, se tornou conhecida. A gente fez 2 projetos que fizeram muito sucesso, que foi o Dicionário Biográfico de Pioneiros da Psicologia Brasileira, tá. Então isso envolveu o grupo de trabalho de História da Psicologia, mas envolveu muita gente, porque a gente convidava as pessoas: "Você pode escrever a biografia sobre não sei quem?", né. Então a gente se tornou muito conhecido por esse envolvimento de mais pessoas. Aqui na UERJ eu consegui uma sala muito boa, eu já tinha conseguido, já antes, e lá no 10º andar, né, que é onde funciona a psicologia. É uma sala mais ou menos desse tamanho, que é um pouco menor, que é uma sala de aula e foi dada para mim e para a professora Eliana Conde, né, como sala de professor. E aí a gente criou o primeiro núcleo Clio Psique, depois virou programa Clio Psique, foi crescendo. Começamos a receber doação de acervos de professores, né. O professor Antônio Pena, que era um importante professor da UFRJ, ele começou a me indicar para pessoas mais velhas que ele conhecia, tal, que queriam se desfazer de alguma coisa. Então eu recebi, foi a primeira coisa que a gente recebeu, uma parte do acervo do professor Jaime Grabois, né. Eh, e depois um professor que eu tinha feito o tal vídeo do conselho sobre ele, professor Eliezer Schneider, quando ele faleceu, alguns anos depois dele falecer, a família doou a biblioteca dele. Então a gente foi precisando de mais espaço e foi tendo mais coisa e mais coisa para mostrar, etc e tal. Chegou um determinado momento que a gente tinha, já com outras doações, a gente tinha mais ou menos 7.000 exemplares de livros e revistas. Aí eu fui falar com o reitor da época, que eu tinha essa quantidade de livro, eu não tinha onde pôr. Aí eu me lembro direitinho, por isso que eu vou contar essa história. O professor foi o reitor na época era o Ricardo Vieraus. Ele olhou para mim e disse assim: 7.000 exemplares é uma biblioteca de médio porte. Vou ver o que dá para fazer. Passou um tempinho, ele me chamou e falou: "Ó, tem um espaço para você que está um lixo. Tá cheio de coisa quebrada e tal, não sei o que, você tem que arrumar dinheiro para reformar. E pode ficar para você, para o seu laboratório". Que foi a época que a gente mudou o nome para Laboratório de História e Memória da Psicologia Clio Psique. Então foi esse espaço aqui. A FAPERJ tinha dinheiro na época, eu pedi financiamento para a FAPERJ deu e reformamos isso aqui, porque estava um lixo mesmo. Isso aqui era um antigo vestiário da UERJ.
Então tinha cano, tinha banco de azulejo meio quebrado, uma coisa. Fizemos a obra e nos mudamos para cá. Estamos, o ano que vem, se completa 10 anos que a gente está aqui. Tá? Um espaço para compartilhar muito essa história, né? Incentivar, inclusive, as novas gerações. Professora, o nosso trabalho fala um pouco sobre o ISOP, sobre a revista, né, os arquivos brasileiros, sobre as leis, sobre esse momento da psicologia no Brasil. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente dessa história. Você está falando do ISOP, né? O ISOP foi criado em 1947 e existiu até 1990. No governo Collor, a superintendente da Fundação Getúlio Vargas, Celina Vargas do Amaral Peixoto Moreira Franco, porque ela era neta do Vargas, filha do Amaral Peixoto, que foi um político muito importante no antigo estado do Rio de Janeiro, Niterói e tal, e foi casada com Moreira Franco, né? Tinha todos os sobrenomes. Ela era superintendente da fundação e resolveu extinguir os órgãos que não davam lucro, né? Que era exatamente o ISOP da psicologia e o ESAI da educação, né? Mas esse é o final da história. A história mais importante do ISOP, que não me ouçam pessoas que defendem outro momento, mas eu acho que a história mais importante do ISOP foi nos anos 40, 50, até meados de 60, que foi quando ele foi criado com um personagem fantástico chamado Emílio Miri Lopes, que está ali atrás, ó, esse cartaz aí, tá vendo ele com a esposa? Né? O Emílio dirigiu o ISOP até 1964, quando ele faleceu, né? O Emílio era um psiquiatra catalão, muito interessado em psicologia, isso lá no começo do século XX, 1920, não tinha essa distinção, né? Ele era um psicotécnico, que era a forma como a psicologia se apresentava na época. Ele era socialista e lutou na Guerra Civil Espanhola contra o franquismo. Ele era do Exército Republicano, era chefe dos serviços psiquiátricos do Exército Republicano. Então, estava cuidando de soldados que enfermavam em função da guerra propriamente dita. Franco ganhou a guerra, Emílio e muito mais gente foi exilado. Então ele passou um tempo na França, um tempo na Inglaterra, foi para os Estados Unidos. Enfim, ele ficou vivendo de bolsas que amigos arrumavam para ele. Ele era um personagem muito conhecido na época. Tem um levantamento de 1961, 62, publicado por um cara numa revista americana, que fala os 100 principais psicólogos do século XX. Ele é um deles, tá? É engraçado isso, né? Hoje em dia ninguém mais sabe do Mira, mas menos de 100 anos atrás ele era um dos mais importantes, né? E aí ele vem para a América Latina, com emprego na Argentina, depois no Uruguai, e aí é convidado para o Brasil, vem para cá em 45, 46 para dar curso, 47 ele vem para criar o ISOP, aí ele se muda definitivamente para o Brasil, os filhos dele são brasileiros, né? Ele tem 4 filhos aqui no Brasil, e fica aqui até a sua morte, que foi em 64. Então, por que o ISOP é importante? O ISOP corresponde ao momento da história do Brasil em que a gente estava começando a industrialização, a gente estava começando uma urbanização mais acelerada. Vamos pensar, o Brasil até começo do século XX era um país agrário, era um país rural, né? Então é nessa passagem dos anos de 1940 a 1950 que a gente tem a industrialização, a urbanização brasileira, o avanço dos meios de comunicação. Vamos lembrar que a televisão é dos anos 50, televisão preto e branco, né? O rádio é de 30. Então, nessa modernização, algumas coisas acontecem. Algumas coisas acontecem em termos do quê? Por exemplo, aquele sujeito que trabalhava no campo, agora ele vai ser operário, né? Muda a relação de tempo, muda a forma de trabalho, muda a relação de trabalho, muda tudo. E aí você tem que saber quais desses camponeses, vamos chamar assim, embora não seja um nome muito usado no Brasil, quais desses camponeses têm condição de trabalhar na indústria, né? E aí que vem o desenvolvimento da psicotécnica, que é para encontrar o lugar certo para o homem certo,
né? E o Mira acreditava nisso. O Mira acreditava que uma seleção bem feita seria extremamente benéfica para o indivíduo, porque ele ia trabalhar no lugar certo para ele, né? Ele tinha, às vezes, vendo algumas coisas do Mira, parece que ele era um pouco ingênuo, um pouco idealista demais, sabe? Ele tinha muito a ciência só tem sentido para, minorar os males humanos. Ele tem umas frases assim, tá? Então, ele cria o ISOP, né, com essa função básica de seleção e orientação profissional, né? Eh o ISOP contrata pessoas, e por meio do ISOP, o Mira cria uma revista, Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, que depois muda para Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada, depois para Arquivo Brasileiro de Psicologia. É uma revista criada em 1949 que existe até hoje. Tendo em vista a dificuldade de manutenção das coisas no Brasil, isso é um feito. Isso é um feito incrível, né? A revista tem quantos anos? Mais de 70 anos, 76 anos, né? E cria a Associação Brasileira de Psicotécnica. A revista não é do ISOP, isso é uma coisa muito engraçada, né? A revista não é do ISOP, a revista é da associação. Mas ISOP, associação e revista, está tudo junto, não dá para separar, né? Eu fui numa reunião da associação, que existe até hoje, se chama Associação Brasileira de Psicologia Aplicada. Meio que acompanhou a revista, mas não chegou até o fim, né? Eu fui numa reunião lá no ISOP, e uma das coisas que as pessoas falavam na reunião o ISOP sempre lá no ISOP, na Fundação Getúlio Vargas, o ISOP já não existia. A Fundação Getúlio Vargas não deixa de nos apoiar, porque nós somos representando o ISOP e tal, né, então tem essa ligação muito perto. Então, via o ISOP, o Mira primeiro ele ficou muito conhecido no Brasil inteiro, se criaram filiais do ISOP em alguns outros estados, em Pernambuco, em Minas, não eram filiais, mas funcionavam da mesma forma, o Mira dava supervisão, viajava e tal. O ISOP, propriamente dito, dava muitos cursos que hoje em dia a gente chamaria de curso de extensão, né? Curso sobre Rorschach, curso sobre orientação profissional, curso sobre orientação vital. O Mira dava muitos cursos mais longos, né? O ISOP foi formando uma geração que tinha interesse em psicologia. Não tinha curso de psicologia, né? Mas tinha muitas normalistas, pedagogas, pessoal formado em filosofia, pessoal formado em economia, em direito e muita coisa que tinha interesse em psicologia. Então as pessoas começam a fazer esses milhões de cursos do ISOP para formar um campo de conhecimento, um corpo de conhecimento em psicologia, né? Eh, e é do ISOP que sai, da Associação Brasileira de Psicotécnica, que sai o primeiro anteprojeto de curso de psicologia, né? É um anteprojeto que é de 1953, é enviado para o MEC. O MEC pede ao ISOP para fazer um anteprojeto, quer dizer, o MEC estava vendo que havia um interesse na tal da psicologia, que devia se formar pessoas em psicologia, então pede ao ISOP que faça um anteprojeto, de curso, né. Esse anteprojeto é muito ruim, é muito debatido, né, na época e tal, mas é desse debate do fato de existir um projeto que a gente tem em 62 a Lei 4.119, que cria o curso e regulamenta a profissão de psicólogo, né. Eh, o Mira morreu aí, ele morreu em fevereiro de 64. Ele morreu 2 meses antes da implantação da ditadura empresarial militar no Brasil. Eu costumo brincar que ele sentiu que vinha a ditadura e ele não queria viver outra, né. Mas não, ele estava mal de saúde, ele tinha problemas cardíacos e tal, então foi o tempo dele. A história dele inspirou muitos outros nomes, né, professor? Muitos outros nomes da psicologia no Brasil, né? O Mira foi uma figura muito, muito
muito complexa. Havia nomes importantes da psicologia no Rio de Janeiro na época que não suportavam Mira. Um deles é o Newton Campos, que era o catedrático de psicologia da na época era a Universidade do Brasil, né? Hoje é o FRJ. O Newton Campos achava que o Newton Campos era um intelectual de gabinete. Ele estudava fenomenologia, ele foi um importante nome na psicologia fenomenológica, mas tudo ali fechado dentro da cátedra. E o Mira não. O Mira tinha coluna em jornal, o Mira ia para tudo quanto é lugar, o Mira estava divulgando. E pro Newton Campos, isto era uma vulgarização da psicologia. A psicologia era uma ciência pura, que não podia ficar. É meio uma disputa entre teoria e prática, tá? O que é mais importante, tá? O Newton Campos criou um apelido para. Porque a história diz, e se você pega fotos, você vê, havia um número muito grande de moças que iam assistir às palestras do Mira, que iam nos cursos e tal. O Newton Campos diz que eram as Miranettes ou Miragirls, né? Uma forma de desvalorizar as moças. Eu falo que se eu fosse uma jovem no Rio de Janeiro dos anos 50, eu seria uma Miranette, não tenho a menor dúvida que aquele homem era fantástico, né? E ele tinha um carisma, uma capacidade de sedução muito grande. Então foi isso, ele teve esse papel tão importante. Já nos anos 60, o ISOP já foi perdendo a importância, até porque a gente começa a ter os cursos, né? Desde a década de 50, a gente tem o curso da PUC, que é o primeiro, e o ISOP ficou um pouco perdido também depois que o Mira morreu. Só na década de 70 que o ISOP cria curso de mestrado e depois de doutorado. Só tinha na PUC. O segundo vai ser do ISOP, né? E aí muda um pouco a feição. Em vez de ser aquele lugar de prática, e prática muito centrada na psicotécnica, passa a ser um lugar de formação, né? E aí é fechado. Professora, qual é a relação do ISOP com o regime militar? Olha só, muitos militares foram empregados no ISOP. Agora, tem relatos que a dona Alice Mira, que é um personagem muito importante, que é a esposa do Mira, e muitas vezes ela fica esquecida, né? Porque se fala só dele, mas ela foi uma pessoa muito importante, muito lutadora. Tem relatos que falam que ela criticava demais aquela presença dos militares. Mas, por outro lado, eu entrevistei um psicólogo de esquerda, que inclusive foi preso e tal, na época. Ele era estagiário do ISOP e depois ele foi contratado como psicólogo do ISOP. E ele foi preso nessa época, tá? E o chefe dele era um militar, tá? Ele disse que o cara foi super honesto com ele, tá? Olha, você não se manifesta aqui, fique tranquilo aqui e tal. Foi preso, saiu, voltou, está lá o seu lugar e tal. Então, tinha presença, porque essa é uma coisa que as pessoas pouco falam, né? As pessoas falam muito que a ditadura foi contra a corrupção, etc. e tal. A ditadura, como a gente viu agora no governo Bolsonaro, a ditadura foi um cabide de emprego para militar, né? Eu cheguei a trabalhar no estaleiro. O que tinha de militar empregado no estaleiro não estava no gibi, né? Estava reformado e tal, né? Que era uma forma das empresas terem boas relações com o regime militar, né? Com a ditadura. Estavam lá, mas parece que não afetavam muito o funcionamento. E como o laboratório Clio Psique tem resgatado essas figuras e histórias através de seu acervo? São duas coisas diferentes. Por motivos variados, interesse pessoal, o que quer que seja, a gente já realizou nesses anos todos biografia de alguns personagens relevantes da história da psicologia. Eu realizei algumas de mulheres,
porque eu tinha feito uma pesquisa sobre mulheres na psicologia, e o CNPq abriu um projeto, Pioneiras da Ciência. Isso é muito interessante vocês verem no site do CNPq, tá? Aí, tem várias edições e tal. Eu acho que da quarta até a sexta edição, se eu me lembro bem, a gente encaminhou perfis biográficos de mulheres, tá? A gente encaminhou alguns perfis que estão lá no site do CNPq. E tem alunos que fizeram suas dissertações e tal sobre algum personagem relevante. Esse é um lado. O outro lado é que a gente começou a ser conhecido, começou a ser respeitado como um lugar de memória da psicologia. Então, familiares de pessoas falecidas, de professores falecidos, começaram a nos doar o acervo. A gente tinha o do Jaime Grabois, que era pequenininho, que foi doado pela viúva dele. Depois que ela faleceu, o filho doou o resto, então foi muita coisa. A gente tinha o do Schneider, que foram os dois que eu mencionei para vocês. Aí a gente ganhou o do Mira, tá? Que é coisa pra caceta. É muita coisa. A gente ganhou. O do Mira foi que a gente ganhou maior documentação. Para vocês terem uma ideia, tem 2 anos que a gente está trabalhando na documentação do Mira para catalogar, porque tem um processo arquivístico, tem que higienizar, restaurar, depois catalogar propriamente dito e finalmente digitalizar. Digitalizar está sendo um horror, porque é caríssimo. É caríssimo. A gente já tem uns 80% digitalizado. E aí vamos para a fase final, que é colocar online, né? Que é outro ponto também. Mas aí a gente ganhou outros acervos menores que o do Mira, mas todos acervos muito importantes, né? Eu não vou saber na ordem, mas tem do professor Celso Sá, tem do Raimundo Farias Brito, que foi um filósofo do começo do século XX, tem da Isabel Adrados, tem do Hans Lippmann. Hans Lippmann foi um personagem muito importante na história da psicologia do Rio de Janeiro, porque ele foi o criador dos primeiros cursos de psicologia. Ele foi o criador do curso de psicologia da PUC, que é de 1953, antes da regulamentação. Foi criador do daqui, que é de 64, da Gama Filho, da FAUP, que é uma faculdade que não existe mais, da FAUP, da de Petrópolis, Universidade Católica de Petrópolis, e a gente acha, mas ainda não conseguiu comprovar, que o da UF também foi criado por ele, tá? Então, criou psicologia aí para valer. Então, e o último que a gente ganhou é da professora Eliana Conde, que criou o Clio junto comigo. Ela faleceu o ano passado. A viúva deu toda a biblioteca dela e uma grande documentação para a gente. A biblioteca dela já começou a ser catalogada, a papelada ainda está tudo misturada, porque é muita coisa, né? Então, é assim, por meio das doações e tal. E é aquela coisa, uma coisa atrai a outra, né? Quer dizer, a pessoa não quer colocar fora e tal, aquilo da família. E o que eu vou fazer com isso? Também não quero ficar com isso, não me interessa, né? Não tem espaço, né? E aí eu ouvi falar, ou já ouviu falar, e doa para a gente, tem sido assim. Quer dizer, a doação é para a UERJ que aloca aqui, tá? E como a senhora enxerga o impacto da nova tecnologia, das redes sociais e da inteligência artificial no trabalho da psicologia atual? Então, tá muito complicado, porque eu acho que a gente ainda não sabe lidar com isso, e a gente não está parando para pensar em como lidar com isso, né? Eu tive um caso recente de um trabalho de uma mestranda minha, que eu pus, porque tem uns sites que falam se foi feito com inteligência artificial, né? Eu pus lá e deu inteligência artificial. Aí eu fui conversar com ela, e ela me falou a parte que ela tinha usado, etc e tal, e aí a minha argumentação com ela foi ela não usar agora, porque eu preciso saber aonde está a deficiência dela. Se eu não souber onde ela está mais fraca, então eu não posso ajudá-la,
vem a coisa bonitinha, ela está ótima, né? E assim, para ela deixar, para quando o trabalho estiver pronto, talvez usar para melhorar a redação, usar para um título mais adequado. Essa coisa de título eu acho ótimo, porque eu sou muito ruim de título. Então, poder ajudar com título, quem sabe. Mas eu acho que a gente não está sabendo, tanto nos diferentes níveis profissionais. Agora, eu acho que na formação do psicólogo a gente não está sabendo lidar, o que me preocupa muito, porque que tipo de aluno que a gente está formando, que tipo de psicólogo vai sair aí, né? E a gente não está sabendo também como orientar para usar, né? Porque eu acho que muitas coisas na vida profissional, eu estou pensando aqui, um relatório que você tem que fazer de um trabalho lá que você fez. Bom, muita coisa a inteligência artificial pode te usar, pode te ajudar, né, diminuir o seu trabalho braçal, vamos dizer assim, né. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente está demorando para pensar, né. Com relação às redes sociais, eh, o que eu escuto falar é que está uma coisa complicadíssima, porque as pessoas estão se tratando em rede social, psicólogo também está entrando nessa, também está se oferecendo em rede social. É é uma mudança muito grande no mundo, né. E como a psicologia tem umas certas características enquanto profissão do cuidado, eu acho que a gente tinha que ter mais clareza disso, mas não estou vendo, mais clareza em como trabalhar. É, não é uma coisa que eu fico parando para prestar atenção, porque eu já estou aposentada, não sei se você sabe. Minha filha disse que é uma aposentadoria fake, mas eu estou aposentada, então eu acho que o pessoal mais jovem é que tem que pensar nisso, entendeu? Mas eu não vejo não. Diz pra gente também, professora, o que o passado da psicologia pode colaborar para o que a gente vive hoje? Primeiro eu acho que a gente tem que ter uma compreensão que eu acho básica. Quer dizer, a psicologia como disciplina científica é uma coisa que surge no final do 19 na Europa. Na Alemanha, é e veja bem, não é Wundt, é um movimento europeu, né. Então você tem a psicologia alemã com Wundt, você tem a francesa com Ribot, você tem a italiana, que é a criminal, com Lombroso, você tem a psicologia comparada na Inglaterra, é tudo na mesma época. E mais no final do 19, começo do 20, você tem o funcionalismo nos Estados Unidos, que acaba se tornando o modelo universal de psicologia, né. Mas a gente pode dizer que onde exista um grupamento humano, existe uma psicologia, né. Existe uma psicologia, porque como eu me compreendo e como eu compreendo os outros, isso é psicologia, né. Como é que eu entendo cada um. Eu acho que essa compreensão é muito importante hoje em dia para a gente entender essa demanda, eh, dos grupos étnico-raciais de que a psicologia, não pode ser só branca, a psicologia tem que, entender também o seu modo de funcionamento, né, que é um modo de funcionamento completamente distinto do nosso. Por exemplo, o movimento negro fala da ancestralidade o tempo todo, né. Eh, a psicologia é fruto da modernidade, a modernidade é o quê? Presente, passado é bobagem. Né, nem futuro, porque o futuro eu sei lá, mas é o presente. Então como é que você vai colocar essa ancestralidade no jogo, né? O os indígenas é uma coisa que não é da ancestralidade, mas é da natureza, né, esse envolvimento com a natureza. A natureza para a gente é objeto de estudo, não é uma coisa que faz parte. Então eu acho que a psicologia tem que caminhar para conseguir integrar essas diferentes visões. Isso é uma psicologia brasileira, né. A gente fala muito de psicologia brasileira, mas se a gente vê o que a gente está chamando de psicologia brasileira, ela é muito apoiada em autores estrangeiros, né. A gente vai ter que quer dizer, eu acho que a gente já está começando a ver isso, mas vamos ver o que vai dar. Eh, então, a outra coisa é como o passado pode, né, eh, nos ajudar. Eu acho que história da psicologia tem uma finalidade
importantíssima para a gente conseguir compreender que aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está vivendo, não é natural, né? Tem uma história, tem uma história, né? E essa história, se a gente pegar conceitos da história da ciência, a gente vai ver que é uma história de lutas, né? Teve um tipo de abordagem, teve outro tipo de abordagem, teve uma luta aí que uma ganhou e a gente acha que é ela, né? Mas é outra que não ganhou, né? Não ganhou por quê? Não ganhou, às vezes não ganhou porque estava muito avançada para aquele momento, né. Então, a gente tem que pensar nessa que a gente chama de desnaturalização, né. Quer dizer, isso não é natural, não é um caminho unívoco que tinha que ser assim, né. Várias coisas aconteceram aí no meio e resultou nisso. Para encerrarmos com um toque de inspiração, há algum caso ou pesquisa marcante do Clio Psique que revelou algo surpreendente sobre a nossa profissão? Olha só, eu acho que foi eu não sei, eu já pensei numa, já pensei noutra. Ah, eu fiz 2 pesquisas que eu gostei muito. Uma sobre as mulheres, tá, porque foi um aprendizado muito grande, isso que eu falei para vocês, né, das moças com interesse, eu peguei figuras atuantes na década de 50, né, eh então isso foi muito interessante. A outra coisa foi em termos de metodologia de pesquisa, porque a ideia era o projeto era fazer grupos com essas mulheres para conversar e tal. Eram todas muito idosas. Então assim, eh, hoje eu tenho médico, hoje eu levantei mal, entendeu? E aí acabou sendo entrevista individual, quase que foi possível, porque algumas nem isso foi possível, né. Então, nessa pesquisa eu gosto muito, até eu fiquei muito amiga de uma das senhorinhas que eu entrevistei, eh, e ela me ajudou muito. Tudo que eu precisava de saber da época e tal, eu ia atrás dela. Terezinha Lins de Vasconcelos, faleceu o ano passado, com 93 anos. É. Terezinha era fantástica mesmo. Foi uma figura muito relevante da psicologia escolar, tá. E ela tem uma história que eu gosto muito. Quando ela começou a trabalhar em escola, eh, psicóloga de escola na década de 50, eh, as professoras queriam que ela testasse alunos para ver o problema dos alunos. Aí que ela disse que ela falava para as professoras: "Mas o que o meu teste vai dizer que você não sabe? Você é que está com o aluno o tempo todo, você conhece muito mais ele do que um teste meu pode dizer". Imagina, uma crítica aos testes lá nos anos 50, né. Muito, muito interessante. A outra pesquisa que eu gosto muito é uma pesquisa sobre, eh, os católicos e a psicologia, tá. Lá do começo do século XX. Foi uma pesquisa muito interessante, porque correu que eu estava pesquisando sobre religião, e aí veio gente fazer dissertação, tese comigo sobre protestantismo, sobre outras coisas do catolicismo, sobre espiritismo, sobre candomblé, tá. Foi uma festa religiosa, tá, que é uma coisa que eu gosto muito. Quando a gente inaugurou aqui, que foi em 2016, como eu falei, eh, tem uma colega baiana, e eu trouxe ela para conhecer antes de inaugurar. Aí quando saímos daqui ela falou assim: "Ô Ana, eu acho que você devia mandar benzer, porque isso aí vai disparar um olho gordo". Aí eu falei: "Você está certa". Aí teve a cerimônia de inauguração. Quem veio benzer tinha um padre, um pastor, um rabino, uma mãe de santo, tá, uma mãe de santo que eu não conhecia. A mãe de santo veio vestida a caráter, eu fiquei emocionada. Apareceu uma cigana que é de um grupo aqui da UERJ, a cigana trouxe consigo um pai de santo. Então foi, assim, uma beleza. Todos bem como uma Muitas aí o budista, o meu amigo budista, que é o filho do Emílio Miri Lopes, ele é budista.
Nossa, então Tá? foi. Então foi uma coisa assim maravilhosa. Tinha uns amigos argentinos que estavam aqui, porque era um evento, eh, eles riam e falavam: "Na Argentina isso nunca seria possível". O Brasil tem essa coisa aí. O Brasil tem essas coisas. Brasil. Acho que é isso. É isso, gente? Ana, muito obrigada. Espero que seja útil para vocês. Qualquer coisa, estamos aqui, é só dar notícias, tá bom? Obrigada, professora.